Estrela que brilha, clareia, a trilha ilumina e guia o meu caminhar. Alumeia um pouquinho esse meu caminho, me deu uma luz, tá difícil enxergar. Quanto mais eu ando, mais escuro fica. Me deu uma dica pra poder seguir. Não sei o que faço, se ando, se paro, se corro, se sigo, se fico aqui. Tome minha boca pra que eu... Estamos de volta. Pegando a deixa desse clipe maravilhoso que assistimos aí no finalzinho do último bloco, estávamos falando sobre 2010. Vamos passar para 2011, o ano seguinte. Sinceramente, me diz um pouquinho sobre o seu clipe, seu disco, seu álbum. Então, mano, sinceramente, né? É o nome do álbum, que na verdade a música de trabalho, né? A música desse clipe aí. O clipe foi produzido por Afro Joe, né, uma câmera, eu e ele na rua. E o disco eu fiz ele praticamente todo sozinho, né? Fiquei, sei lá, uns 5 anos fazendo esse disco, porque na verdade foi uma entre-safra. O Ordem estava vindo uma crescente legal. Mas aí quando chegou 2010, no finalzinho de 2010, eu percebi que eu tinha muita coisa acumulada, muita letra acumulada, que eu não estava usando para nada. E eu tinha beats que eu já estava fazendo em casa, guardava, porque não cabia no repertório do Ordem, né? Era muita coisa que eu queria dizer, mas que não ia entrar em consonância com o que os meus amigos iam dizer nas letras. Então eu comecei a guardar. E aí, de repente, me bateu aquela coisa assim, vou fazer um disco solo. Se eu não me engano, foi até minha mãe que me deu essa ideia. Sempre mãe, sempre mãe. Minha mãe, se vocês conhecerem minha mãe, Dona Judite de Jesus Galiza, minha rainha. Ela manda um beijo. Um beijo, minha velha, te amo. E ela, se eu não me engano, a gente estava conversando em casa, ela falou comigo, meu filho, você tem muita coisa guardada, por que você não faz algo com isso? Aí eu comecei, velho, pegava o PC 10 da manhã, largava 1 da madrugada, cheguei até a emagrecer nessa época, porque eu fiquei um bom tempo produzindo os beats. Aí depois aqui na Liberdade tinha um amigo meu, Calado, que hoje é Calado Filmes. Ele também me ajudou muito, a gente fazia umas gravações caseiras, eu levava para casa, escutava. Aí quando foi, na verdade foi acho que no início de 2009 que eu comecei a fazer o disco. Aí em 2010, no final de 2010 ele já estava pronto. Na verdade eu já estava no estúdio, né? Quando 2010 eu já estava no estúdio. Eu fiquei um tempo fazendo as letras e mais um ano produzindo. Aí no ano seguinte, 2011, eu já... Quando a gente fez o clipe, o disco já estava quase pronto. O clipe saiu antes do disco até. Velho, você é um cara fenomenal. Você produziu seu próprio disco, seu próprio clipe. Eu queria saber como é você produzir uma coisa que você é a estrela, você é o personagem principal daquilo. É uma excelente pergunta, porque eu não tinha noção disso. Tanto que meu primeiro disco, ele saiu muito bom, as pessoas comentaram. Foi até mais aceito na cena do hip hop de Salvador do que eu imaginava. Mas hoje eu, com a frieza de já ter se passado 10 anos, com outra mentalidade, eu digo a você, eu teria ficado até mais tempo no estúdio se eu fosse um cara mais maduro e se eu tivesse noção de que eu estava produzindo uma coisa onde eu era o protagonista. Hoje eu tenho mais essa frieza de ter mais responsabilidade com essa construção, né? Porque ali não é só um produto, é você se reconstruindo, né? Mas foi muito duro, velho. Foi difícil, foi muito difícil. Tinha momentos que eu queria parar e chamar outra pessoa para fazer para mim. Muito cansativo, mas prazeroso demais. Eu passava horas no estúdio. Eu tive uma grande parceira também, que foi, na verdade, a pessoa que me ajudou a colocar esse disco na rua, que foi Jussara Santana, né? Sem ela não teria acontecido, porque ela é uma mulher guerreira que abraça projetos. Mesmo já tendo produtos dela, ela abraça algumas pessoas que ela acredita e ela acreditou em mim. Eu cheguei até ela, a gente conversou e o disco saiu. E foi assim, foi na guerra mesmo. Foi muito bom. Você falou em uma palavra que eu gosto muito de utilizar na minha vida pessoal e na vida de trabalho, que é reconstrução. Você acha que para continuar sempre, sempre conquistando o que você quer, você precisa estar se reconstruindo constantemente? E isso começa pela negação. Eu costumo dizer que nada do que eu faço para mim tá bom. Eu digo sempre que eu estou estudando. Quando alguém elogia um trabalho meu, eu agradeço e digo que, na verdade, aquele trabalho ali foi só mais uma etapa de um caminho maior, que eu vou estar sempre melhorando, eu vou estar sempre me debruçando sobre aquilo que eu estou fazendo, porque eu acho que todo artista tem um pouco disso. De não estar satisfeito, ou ele está inquieto com alguma questão social, ou uma questão pessoal, uma questão da humanidade como um todo, e aquilo reflete na obra. Então, a reconstrução
Na verdade, é o processo, né? Não é que você vai ter que em um momento se reconstruir. Não, a reconstrução é constante. E aí ela passa pela negação. Eu sempre digo que não estou bom. Eu sempre digo que eu vou melhorar. E vou trabalhando em cima disso. Reconstruir, mudar, são palavras que se chocam. A maior mudança que a sociedade teve agora foi essa pandemia, a questão do coronavírus Covid-19, que infelizmente assolou nossa sociedade e boa parte do mundo, na verdade, todo mundo. E como é que fica Mr. Deco dentro da pandemia? Para te falar a verdade, bem doido. A casinha já não era muito bem apertada, os parafusos já eram meio folgados. De ninguém. Entendeu? Mas é aquela coisa, se a gente não tem nada para fazer, para sair um pouco dessa onda, eu fico pensando em quem não é artista, sacou? Porque a gente que é artista tem ainda isso que eu chamaria de privilégio, né? Porque uma hora você vai pegar um papel, vai desenhar alguma parada, tá chateado, você vai colocar aquilo para fora. A própria música. Quando eu pego meu violão, parceiro, o meu mundo se resume a eu e ele. E aquilo me faz esquecer até do momento que a gente está vivendo. Mas eu costumo dizer também que é um jargão que eu pego sempre para dizer que mar calmo não faz bom marinheiro. Eu acho que a gente, de alguma forma, teria que passar por isso para se redescobrir, né? E aí, nessa lógica, eu fico mais focado em não pirar, porque a coisa já está séria. Tá? Eu estava dizendo aqui a um amigo meu há pouco tempo que até a máscara, hoje, eu já estou enxergando ela com outros olhos. Que nos primeiros 7 dias a gente, né, mas já são 5 meses, se eu não me engano, né? E a coisa já tá numa proporção que todo o cuidado ainda é pouco, sabe? E eu tô nessa onda aí, man. Minhas filhas estão sentindo isso muito também, a gente conversa sempre em casa. Mas estamos sobrevivendo, né? É a nossa maior arte, sobreviver. Temos que sobreviver, com certeza. A gente vai passar por isso, vai passar e vai tomar como aprendizado, entendeu? Voltando para a sua vida de trabalho, em 2013 você participou do Festival Reviva, não foi? É outra coisa que eu não lembrava mais. E ainda ficou entre os 3 colocados. Isso. E participou da coletânea do mesmo festival e tal. Me conta sobre isso, sua experiência, como foi, o que trouxe para você. Então, mano, foi outro momento muito feliz. Aí eu já não estava mais com Ordem, a gente continuou amigo e tal, mas aí já era um momento mesmo que eu não produzia nada que não fosse meu. Então, quando eu colei no Reviva Rap, além de conhecer caras interessantes que estavam vindo de São Paulo para dar uma circulada, para respirar outros ares, ver o que estava sendo produzido em outras cidades, outros estados, foi um momento que eu precisei me organizar, porque eu estava sozinho, né? Então, eu tive que chamar pessoas para trabalhar comigo, para participar do ensaio, para a gente colocar o repertório bonitinho, sabe? Porque foi um festival bem bacana. Quem participou, quem viu, quem assistiu, pode confirmar o que eu estou te dizendo. Estava com vários amigos, Ócaris, acho que, não sei se Nova Era participou, mas tinha muita gente. Estava a cidade em peso, Mirapotira. Os próprios meus amigos que cantavam comigo no Ordem chegaram nesse festival também com o trabalho deles solo, Bota a Casa Tremer. Foi muito bom, muita gente boa. E eu tive a felicidade de colocar uma música minha na coletânea dos caras. Eles gostaram bastante. Uma música que está no disco, sinceramente. Os Outros, uma música muito forte que eu fiz num momento de crise assim, existencial pesada. E foi muito gratificante. Eu nem tenho mais o contato dos caras assim, pessoal, mas a gente se fala por rede social ainda. Juro pra você, não tenho o disco da coletânea. Saiu, eu infelizmente não adquiri, mas eu acredito que ainda está acessível, eu posso falar com os caras. Foi assim uma etapa muito bacana dessa minha caminhada, né, de carreira solo. Gostei muito, fiquei muito feliz. Que bom, maravilha. Sai daí não, gente. Escuta aí, vai ali e volta já. Fique conosco. Estrela que brilha, clareia, a trilha ilumina e guia o meu caminhar, alumeia um pouquinho esse meu caminho, me deu uma luz, tá difícil enxergar, quanto mais eu ando, mais escuro fica, me deu uma dica pra poder seguir, não sei o que faço, se ando, se paro, se corro, se sigo, se fico aqui, tome minha boca pra que